que subiese y entendiese, alabar al día queriese, cuál es el uno es el Criador, Baruch Hu Baruch Shemo. Olá, Hag Sameach Lepessa. Sejam bem-vindos à Casa dos Benei Anussim. Vamos aos principais destaques da paraxá especial do primeiro dia de Pessa. Esta paraxá, Deus envia a última praga ao Egito, morte aos primogênitos, e Deus instrui a Moshe e a Aharon sobre o mês de Nissan, que será para o povo judeu o primeiro dos meses do calendário hebraico. Hashem dá todos os detalhes envolvendo o Cordeiro Pascal que seriam preparados para a refeição que precede o Êxodo. O sangue dos cordeiros foi colocado como sinal nas casas de todos os hebreus, de todos os judeus, para que Deus saltasse sobre as casas, ferindo somente os primogênitos dos egípcios. Deus estabelece a comemoração do Pessa e a proibição de ingerirmos alimentos fermentados. Também nos instrui através de Moshe e Aharon sobre a obrigação de todos os anos, nesta data, relatarmos o êxodo do Egito e os milagres com ele, como ele nos libertou da escravidão, libertou aos nossos filhos em todas as gerações. A paraxá vai terminar estabelecendo a mitzvah de Bidyon Raben, que é o resgate do primogênito, e da colocação do tefilim. Yohanan Shaul, Juan Pablo Leguizamon, que nesse Pessa, em que mais este ano, com a permissão do céu, chegamos. Agora, existe toda uma preparação de Pessa, Rabi Leguizamon. Começa quando? A primeira coisa que devemos de considerar que quando lemos Levítico 23 é uma convocação do Eterno. E a celebração do Pessa, embora sejamos nós os participantes, mas ele chama de ser o Pessa dele. Quando realizamos esta comemoração, essa magna comemoração, estamos fazendo para ele e ele está recebendo de nós isso, porque para isso ele nos convoca. Pessa, ele representa o início da redenção de que Deus fez aos hebreus no Egito, através de Moisés. Ele torna-se o exemplo da Geulá e da redenção final. Por isso que todos os profetas, depois de Torá, eles vão marcar os acontecimentos com as devidas chegadas, a exemplo de Eliyahu Hanavi, como nós lemos no último Shabbat Hagadol, de que Elias é anunciado para avisar sobre a redenção e vinda de Mashiach. No Pessa, ele começa no dia 10 de Nissan, quando todos os hebreus, por ocasião do primeiro e do segundo tempo, tinham que separar do cordeiro para o sacrifício de Pessa. No dia 14 de Nissan, que antecede a morte dos primogênitos dos egípcios, todos os hebreus, eles tinham que levar para o Beit HaMikdash, eles tinham que levar o Maaser, a Terumá, de acordo com os ciclos definidos em Devarim da Shemitah. Então, o Maaser Sheni, o Maaser Rishon, o Maaser Ani, que eram os dízimos do pobre, do levita e das festas. E eles tinham que fazer, era nesse período, ou seja, momentos antes do Pessa, do feriado, a famosa declaração, Rabi, de que está em Deuteronômio 26. Sim. Antes de citar isso, é o seguinte, o Pessa, ela marca a libertação do povo de Israel.
conta-se 400 anos a partir de Abraão até o momento em que eles foram libertados. Então, eles ficaram cativos, ou seja, como escravos, 210 anos ficaram nessa condição de escravidão. E foi marcado, então, a libertação dele, daí a comemoração de Pessa, e o Pessa contém os detalhes importantes, que quando você lê em Deuteronômio 26, versículo 13 em diante, ele diz, e dirás naquele dia. Quem disse e dirás naquele dia? O Eterno diz, dirás naquele dia, tirei da minha casa tudo que é consagrado. E o que é consagrado? De todo 10% que nós ganhamos, o que vem para a administração de nossos bens, suprir as nossas necessidades, é o que é consagrado. E isto deve ser tirado da nossa conta. Algumas pessoas, por exemplo, dizem, eu estou distribuindo o meu dízimo. Não, mas não é assim. Nós temos que entregar o dízimo à administração que ela vai destinar, como diz ali, ou seja, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, para o levita, para a manutenção da própria, vamos colocar aqui, sinagoga, da própria entidade. Na casa de estudos, enfim, para onde se destina? Você não pode administrar o teu dízimo. Por isso o texto diz claro, tirei o que é consagrado da minha casa. Dela não comi no meu estado de imundícia, quer dizer, não comprei sabonete com ele, nem detergente, nem paguei, lá diz, nem com os mortos. No estado de luto, né, Rabi? Estado de luto. Não, ele não consumiu a coisa santa, ele tirou da conta dele os 10% que é consagrado para o Eterno, para que ele pudesse ser abençoado. E nós vamos ter isso mais na frente na citação de Malaquias, que também no Pessa é citado essa leitura importante que faz parte no Shabbat Hagadol da questão de entregar o que é consagrado ao Eterno. Era essa a pronúncia que consta em Devarim 26, de que o lavrador, de que o hebreu, ele tinha que pronunciar exatamente no dia que antecede o Pessa, que era o último dia dele fazer a entrega do Maaser. O Maaser ele é entregue durante a escala da Shemitah. A Shemitah são 7 anos que define-se o ano do Shabat, do descanso da terra. Então todas as separações do Maaser Sheni, que é o dízimo dos levitas, o Maaser Rishon, que nesse na verdade é o dízimo dos levitas, o Maaser Sheni é o dízimo das festas, e o Maaser Ani é o que era dedicado aos pobres, ao órfão, à viúva, ao peregrino. Então, essa declaração do que tirei da minha casa o que é consagrado ao Eterno, ouvindo os seus mandamentos, era feita exatamente no dia que antecede o Pessa. O Pessa, como foi dito pelo Rabi, ele marca a libertação de 430 anos, desde a peregrinação de Abraão até o momento em que Moisés aparece no cenário da opressão dos hebreus pelo faraó, libertando-os da terra do Egito sob forte perseguição. Essa perseguição, ela vai marcar a noite em que o anjo da morte passa salta sobre a casa dos hebreus, matam os primogênitos dos egípcios e eles se preparam então para saírem do Egito às pressas, a urgência de que não fossem consumidos pela impureza, pela quilipá. Saíram e surgem os mandamentos positivos e os mandamentos proibitivos dessa festividade, em que viveremos durante os próximos 7 dias no consumo da matzá, que são os pães ázimos, de que os hebreus não tiveram tempo de prepará-los, né? E
o mandamento positivo de consumir a matzá, o pão ázimo, e o mandamento proibitivo de não consumir o hametz, que são os produtos derivados dos 5 cereais que, em contato com a água, ele fermenta, né? Ele torna-se o hametz. Então, essa festividade norteada de mandamentos positivos e proibitivos também vem com o mandamento de que nesta noite, o Seder de Pessa, que também era a noite que marcava a saída dos hebreus, em que era sacrificado o cordeiro na Páscoa judaica. Então, nesta noite é instituído o jantar, de que no judaísmo rabínico, de que em toda ocasião nós estamos nos preparando para a ordem da Haggadah, e é um mandamento feito em função das nossas crianças, Rabi. As nossas crianças perguntam aos pais na mesa: o que significa esta refeição? Por que ela é diferente de todas as outras? Ou seja, as 4 perguntas feitas pelos nossos filhos. Agora, esse mandamento, ele inclui uma coisa muito importante, que é a limpeza do hamés da nossa casa. E a instrução que nós recebemos é o seguinte, de vasculhar todos os lugares onde poderia ter caído um tamo, um pedaço de bolacha que contenha o hamés. Mas qual é o significado disso? Enquanto você vasculha, enquanto você varre, enquanto você limpa a geladeira, a cozinha, o fogão, você limpa o carro, você limpa, enfim, os ambientes, o escritório. É para a pessoa fazer uma introspecção e tirar também de dentro o fermento, o hamés, que às vezes é um ressentimento, às vezes é um ódio, às vezes é uma ação que aconteceu lá no passado, mas que você ainda continua remordendo. Vezes a vassoura ou o aspirador não passa em certos lugares durante os nossos dias comuns, mas no dia que antecede a realização do Pessa, nós vasculhamos tudo. Vasculhamos todos os recantos, porque o mandamento diz: não se achará hamés, não se achará dentro de nós ressentimento, ódio, lembranças que devíamos de ter apagado, porque o pai me maltratou, porque meu esposo, porque minha esposa, porque meu filho, porque isto, porque aquilo. As pessoas sempre estão se queixando de coisas que já passou, está revivendo coisas. Então você precisa tirar esse hamés, precisa tirar esse fermento que fermenta o teu estado emocional, o teu estado mental, o teu estado espiritual. Então, o porquê o Eterno nos convoca para a realização desta magna festa é para que nós façamos essa busca em nós mesmos enquanto fazemos em nossa casa. Muito bem. Então, daquilo que não foi removido, dentro da nossa consciência, que ficou alguma coisa oculta, nós temos a bênção da anulação, de que todo hametz encontrado em minha propriedade, visto em minha propriedade, encontrado agora, que ele seja considerado por nulo, né? E assim também os nossos sentimentos, as nossas considerações, os remorsos, as mágoas, também devem ser removidos de dentro, porque esta noite, a noite de Pessa, é uma noite de louvor, uma noite de gratidão, o Mihamorra, que marca o cântico, o primeiro dos 10 cânticos que serão entoados até a Era da Redenção. Ele foi considerado não só a partir desta noite, mas também do dia em que Isaac pede ao seu filho mais velho, Esav, para que traga-lhe um manjar, para que ele o abençoasse. Mas não era a noite de Esav. Por isso, Rivka, ela vai pedir a Yaakov que prepare 2 animais, 2 cordeiros, um para o sacrifício e o outro
para o preparo do manjar, para que recebesse de seu pai a bênção. E ele recebe os 10 pronunciamentos ou 10 formas de bênção, de que abençoe com o orvalho do campo, com o trigo, que seja louvado e abençoado pelos filhos da tua mãe. Enfim, todas essas bênçãos ela vai ser considerada a partir do sacrifício do cordeiro que ele fez e também do preparo do manjar que seu pai pediu para que o abençoasse. E por isso que Isaac diz, o cheiro é o cheiro de Esave, mas a voz do Shema, a voz de Torá, é a voz de Yaakov, Kol Yaakov. Então por isso que esta noite ela é considerada desde esse momento, quando Isaac abençoa a Jacob e de que Jacob teria através de seus filhos esse dia de louvor, que é o dia 14, o dia de Pessa, o dia em que saem do Egito, definitivamente com a permissão dos céus e com a participação de todos os hebreus, de que tiveram efetivamente de separar no dia 10 de Nissan o animal e que, ao abatê-lo e passá-lo do sangue no umbral das suas portas, foram poupados da praga que vitimou os primogênitos dos egípcios. E por isso que nós temos essa mitzvah nesta leitura do Bidyon Raben. O Bidyon Raben é o resgate do primogênito, de que todo filho mais velho, todo filho que abre a matriz, ele precisa ser resgatado como um mandamento positivo de Torá. E também aprendemos sobre o uso do tefilim, Rabi. Uma outra consideração importante é que o Pessa é uma festa familiar. Na minha orientação que estou dando sobre Hamet, ainda essa semana, estamos falando que a questão de limpeza não deve ser um peso sobre a esposa. Como é uma festa familiar, todos devem cooperar para que na noite de Pessa a nossa esposa, a nossa mãe, as pessoas que não estejam cansadas com aquela cara, né, porque labutou o dia todo para preparar as coisas que, tanto o ambiente quanto a limpeza, essas coisas. Então, é uma festa familiar. Há necessidade de que marido e mulher estejam em harmonia, filhos e pais, pais e filhos estejam em harmonia. E como nós nos congregamos em nossa sinagoga, ou seja no hotel, seja no lugar onde se está realizando o Pessa, mantenhamos uma alegria, como acabou de dizer Orochi, mantenhamos um rosto alegre. Se possível, com a nossa roupa nova, sapato novo, se for possível isso. Porque é uma festa que nós oferecemos ao Eterno e a família deve estar em harmonia, em união, em alegria, em satisfação, porque a festa é do Senhor. É isso aí, pessoal. Dia de louvor, dia de agradecer e dia de participar de uma refeição especial que marca a libertação e que nos indica a Geulah, a redenção final, quando nesta refeição, a última taça do Seder, do Pessa, ela é dedicado à vinda de Eliyahu Hanavi, que deverá vir nos orientar e nos avisar sobre a vinda da redenção, sobre a era de redenção, sobre a vinda de Mashiach, do momento em que no nosso próprio lugar, em Eretz Israel, com a presença do Beit HaMikdash, todas as nações, todos os povos receberão de Deus o conhecimento em que não mais precisarão perguntar um do outro, conheça Deus, porque todos conhecerão de Deus, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Hag Sameach Lepessa a todos vocês, a sua família, e possamos ter nos dias de Hol HaMoed, dias festivos, dias de alegria, de meditação, de leituras especiais de Brahot, que o santo bendito seja ele, possa nos abençoar. Isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse dia de Shacharit com o mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook,
e inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Belém Anusim.